Nós vamos dar continuidade, essa é a quarta mensagem dessa série que nós temos feito, e hoje nós vamos começar então pensando nesse contexto da Judéia, pensando no contexto social na nossa cidade. E como mensagem então, tema da nossa mensagem, pode passar aí para a próxima. Como podemos ser testemunha de Cristo em nossa cidade? E o texto base para a nossa meditação, segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, nós vamos pensar então a partir da vida do rei Josias, como nós podemos, como foi lido no início, sermos ovelhas na nossa cidade e percorrermos, conforme vem a perseguição, percorrermos todas as cidades da nossa região. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 1. E aí nós faremos a leitura conforme formos caminhando nos subtópicos. Agora, apenas os 3 primeiros versos. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Amém. Quando nós pensamos na nossa cidade, no seminário há uma matéria chamada Missão Urbana. Talvez os irmãos tenham ouvido aquilo que nós estudamos lá na disciplina de outras maneiras, através de outros livros. Por exemplo, o Tim Keller tem um livro chamado Igreja Centrada no Evangelho, que vem trazer justamente alguns princípios de como a igreja, a partir do Evangelho, tem condições de ser relevante na sua cidade, relevante no ambiente onde ela está se desenvolvendo. Saiu um artigo agora recentemente no site Voltemos ao Evangelho, que é uma reflexão acerca desses novos movimentos, City to City, nós temos o Life on Life. Então, esses tipos de discipulados, e aí a reflexão que esse artigo traz é justamente essa necessidade que a igreja tem de pensar o contexto ao seu redor, mas sem deixar de lado a doutrina. E pensando nisso, nós estamos aqui reunidos em 4 cidades. Nova Crixás, São Miguel, Mundo Novo e Palmeirópolis. Fora, talvez, alguns irmãos que são de outras cidades que estejam nos visitando. E, para nós começarmos a nossa mensagem, eu gostaria que você, que é dessas cidades, identificasse qual que é a principal idolatria da sua cidade. Quando você, morador de São Miguel do Araguaia, morador de Nova Crixás, morador de Mundo Novo, ao olhar para a cidade, ao observar a cidade, a dinâmica da cidade, a economia da cidade, como as pessoas se interagem, qual que é a principal idolatria da sua cidade? Qual que é o principal pecado da sua cidade? É claro que há muitos, mas aquele que fica em evidência. Gostaria de ouvir os irmãos citando pelo menos um que você considera. Não precisa ser o que é, mas qual pecado, qual idolatria você considera que é a principal da sua cidade? Uma delas seria amor à riqueza. Amor à riqueza. Então, de São Miguel do Araguaia, a principal idolatria? Eu acho. Riqueza. Oi? Acho que é a bebida. A bebida. Então, o vício, né? Dependência. No tecido, todo mundo péssimo lá, nem senta, todo mundo bebendo. Lá de fora já. E aí, de Mundo Novo? Qual é a principal idolatria de Mundo Novo? Nova Crixás. Qual que é a principal idolatria lá que os irmãos têm percebido?
Então a cidade ela se movimenta em torno das festas, né, dos momentos. É interessante porque algumas cidades vão ser bem diferentes. Algumas cidades, por exemplo, que é polo religioso, por exemplo, Trindade, lá o foco vai ser outro. Tem a bebida, tem a questão da prostituição, das drogas, mas lá vai ser já uma questão idólatra. Já vai ser algo voltado, né, para idolatria. Nós vamos ter cidades que, em vez de ser idolatria, vai ser a prostituição, onde você convive na cidade e até a linguagem das pessoas é obscena. As piadas, o humor da cidade é em torno de uma linguagem sexualizada. As pessoas vão conversar no comércio e aí faz uma brincadeira. Entendi. Por quê? Porque a prostituição está enraizada. E missão urbana, um dos pontos da missão urbana é justamente nós termos sempre essa atenção. Qual a principal idolatria da nossa cidade, para que justamente tenhamos a resposta que o Evangelho nos oferece. Porque aqui, como nós veremos, Josias ele vai identificar qual que é o problema aqui da cidade que agora eu estou governando. E pensando nisso, em primeiro lugar, como nós podemos ser testemunha em nossa cidade, sendo zeloso na nossa vida pessoal. Por quê? Porque aqui começa dizendo que tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. 8 anos de idade. As crianças que foram para ali, algumas têm 8 anos de idade. Imagine uma daquelas crianças ser coroada rei ou rainha. E você, com seus 60 anos, 70 anos, beijando a mão de uma criança de 8 anos, meu rei. Isso aconteceu com Josias. Lembra que ontem eu falei que nós falaríamos um pouco sobre maldição hereditária? Se você voltar aí um pouquinho, você vai ver que o pai de Josias, chamado Amon, capítulo 33, versículo 22, fez o que era mal perante o Senhor. Se você voltar no capítulo 33, versículo 2, o avô de Josias fez o que era mal perante o Senhor. O avô dele foi ímpio, o pai foi ímpio, e agora nós temos o filho que vai ser temente ao Senhor. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Em que momento ele foi despertado? E aí, aquilo que o pastor falou, e eu nunca tinha pensado com essa visão de ovelhas transformando lobos em ovelhas. Para nós percebermos que o perigo não está em nós sermos devorados pelos lobos. Mas o perigo está para quem é lobo, que está perseguindo como Paulo, ser transformado em uma ovelha. E de perseguidor, de voraz, tornar-se então uma ovelha, perseguido, como ocorreu com Paulo. Eu achei interessante nos seminários que foi feito, a colocação de que Paulo foi considerado um dos grandes perseguidores. Mas quando a gente olha para o apedrejamento de Estevão, Paulo é o badeco. A igreja considera ele o maior, pelo menos a nossa experiência ao ler, Paulo é o temível. Chegou Paulo na cidade, meu Deus do céu, vamos entrar nos buracos que o homem chegou. Aí quando nós chegamos lá no relato do apedrejamento de Estevão, ele é o que segura, né? Ele é o auxiliar daqueles que de fato são cruéis. E ali então a gente vai vendo a história do apóstolo Paulo a partir da sua conversão. Mas aqui o que eu quero dizer com todos esses relatos do pai, do avô, é justamente a partir do momento que nós somos chamados e enviados à nossa cidade, nós somos desafiados a parar de crer em coisas que o nosso coração ainda carrega, mesmo sendo convertidos. Mesmo sendo ovelhas, nós somos cheios de superstições. Quando Cristo converteu meu coração, foi dificílimo para mim abrir mão de certas superstições.
Porque eu fui criado num lar cheio de superstição, daquelas de choveu, guarda tudo, começou a relampear, trovejar, espelho, talher, esconde tudo isso. Para os irmãos terem uma noção, e aí, embora nós não chamemos assim, mas isso é um tipo de discipulado. É aquilo que você está aprendendo todo dia ou repassando aos seus filhos. Eu cresci com isso, desde lá 2, 3 anos. A chinela está virada de bruço? Misericórdia! Não faz isso, você quer acabar com a sua família? Quer matar sua mãe? Então, toda vez, como cristão, e aí nos primeiros anos, eu ia sair para a igreja, a chinela estava lá, aí eu ia fechando a porta do quarto, aí vinha aquele peso no coração, assim, me perdoa, Senhor, voltava lá e desvirava. Porque era difícil para mim abrir mão dessas coisas. Porque eu aprendi isso no caso aqui, né, aprendi com os meus avós. Quando nós íamos brincar de bete, riscava o chão, terminou de brincar, apaga esse risco aí do chão. Quer descadeirar alguém, né? Quer matar algum parente lá longe, a gente tem no coração, como diz Calvino, e Calvino não é essa frase, embora seja conhecida, né, da boca de Calvino, não, ele apenas preservou e remitiu ela, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aqui Josias, como este novo homem, este novo rei de Judá, ele poderia carregar essas superstições. Como Salomão, que ficou tanto buscando ao Senhor, mas ao mesmo tempo enamorado com os ídolos e com os deuses das suas esposas, Josias aqui poderia ter esses dois corações de uma hora eu estou diante do Senhor, uma hora eu estou diante dos ídolos. Então, quando nós pensamos como eu quero impactar a minha cidade, como eu posso ser testemunha na minha cidade, começa justamente com aquilo que está no meu coração, porque isso vai ser involuntário. Lembra que nós falamos ontem sobre receber pessoas em casa? Elas irão ver quais são as nossas superstições, se a temos e se temos, o quão isso é importante para nós. Já imaginou, nós recebemos alguém que é supersticioso, mas não é crente, e aí a gente está lá, fulano, entra aquela mania também, estou tirando aqui o chinelo para não sujar, aí o chinelo vira. Aí nós como cristãos, desvirem o chinelo. Desvirem o chinelo aí para dar tudo certo aqui, o nosso momento juntos. Mas você não é crente? Sou, mas não custa nada evitar. E aí o nosso testemunho vai enfraquecendo. Não porque temos condições de fazer isso com a palavra de Deus, mas porque as pessoas veem primeiro o nosso testemunho, né? A ponto de que fomos considerados como um livro aberto para as pessoas. Um livro aberto para as pessoas. Aqui Josias, então, ele tem essa experiência com o Senhor. A Bíblia não traz um relato detalhado, conversão, como foi, mas o versículo 2 começa dizendo simplesmente: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. De Davi, seu pai? Mas Amon é o pai de Josias. Lembra das palavras de Jesus, quando ele está debatendo com os fariseus, e eles dizem assim: temos por pai Abraão. E aí Jesus diz assim: pai Abraão? Não. Vocês são filhos do diabo. Porque as obras que vocês praticam são as mesmas do diabo. E aqui é onde a gente aprende, então, mediante essa fala de Cristo, de que a nossa filiação vai ser determinada pelas obras que praticamos. E aí, pelas obras que praticamos, somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Filhos de Davi ou filhos de Amon. É essa discussão que vem sendo feita ao longo da história da igreja sobre fé e obras. Não, eu tenho fé, está tudo certo, não importa o que eu vou fazer, eu creio em Deus, está tudo bom. E aí vem alguém e diz: não, a fé não é suficiente, você tem que fazer alguma coisa. E aí a Bíblia vai mostrar o complemento dessas duas. Se eu tenho fé, isso é demonstrável através das obras. E ao fazer as obras, isso fica evidente a minha fé. De modo que as duas são complementares. Se eu tenho fé em Deus, eu vivo como filho de Deus. Se eu não tenho fé em Deus, eu vivo conforme
O meu pai. Que no caso aqui, ou é Deus, ou será o diabo. Aqui nós vemos então que a Bíblia considera não propriamente a maldição hereditária ou aquilo que foi feito como uma consequência de como será a geração futura, mas sim o fato de que Deus transforma, de que Deus intervém e chama pessoas de contextos de idolatria. Quantos testemunhos nós temos aí de pessoas que eram donas, por exemplo, de prostíbulo, e os filhos vêm ser crentes? Vontade do Senhor, obra do Senhor. Em primeiro lugar, então, seja zeloso, sejamos zelosos na nossa vida, porque esse vai ser o primeiro impacto quando nós saímos no comércio, quando a gente conversa com as pessoas, seja você pastor, seja você líder da equipe de louvor, professor. O primeiro impacto, quem é você? Como nós conduzimos os nossos negócios na cidade? Como nós reagimos aos problemas da cidade? Como é o nosso temperamento diante daquilo que ficamos inconformados? Esse é o primeiro impacto que a cidade vai ter a respeito de quem nós somos. E principalmente cidade do interior, que todo mundo conhece todo mundo, e quando tem alguém novo na cidade, olá, que lá é novo na cidade. E aí, às vezes a gente não pensa nisso, mas a responsabilidade que nós temos é gigantesca, porque uma cidade pequena, a primeira coisa errada que a gente fizer, olá, aquele lá é aquele que fez aquele negócio aquele dia lá na feira. Aquele lá é aquele que fez aquela maior discussão, quebrou o barraco lá na hora que foi comprar o peixe lá na feira e o cara pesou errado e ele falou que estava roubando e aquela coisa toda. Vai ficar na história. Olha, aquele pastor lá é bonzinho, mas teve uma vez. Olha, aquele irmão lá da igreja, nossa, é gente finíssima, mas teve uma vez. Por isso, a oração que a nossa irmã fez, que o Senhor nos dê prudência ao estar no meio de lobos. Que o Senhor nos dê prudência. E essa prudência começa justamente com esse zelo que nós teremos na nossa vida pessoal. Em segundo lugar, nós vemos aqui então um chamado para que nós influenciemos a partir da nossa ocupação. Do 3 ao 7 nos diz que, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derrubado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado a todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. A gente geralmente escuta pessoas bem intencionadas. E aí, pessoas bem intencionadas nem sempre são pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa. São bem intencionadas. E aí nós ouvimos aquela expressão assim, se eu fosse fulano, eu ajudaria muitas pessoas. Se eu ganhasse na Mega Sena, na loteria, eu ajudaria todo mundo dessa cidade. Se eu fosse o prefeito dessa cidade, essa cidade não estaria assim. Se eu fosse o pastor dessa igreja, as coisas seriam diferentes. Se eu fosse o diretor dessa escola, as coisas seriam diferentes. Deus não vai te cobrar por aquilo que você não está fazendo. Uma função não é sua função. Não é sua função ser prefeito, não é a sua função, caso não seja, ser o pastor. Qual que é a sua ocupação? É a partir disso que Deus quer usar você. Olha, estamos aqui no juízo final. Ô, meu irmão, era para você ter sido prefeito, mas você não foi, então nós vamos te cobrar por aquilo que você não foi como prefeito. Isso não vai acontecer.
Ah, mas eu sou apenas... E aí tem aquela expressão, né? Eu sou apenas do lar. Influencia a partir dessa sua ocupação, dessa sua atividade. Com as suas amigas, com seus amigos, com as pessoas que estão ali ao seu redor. Ah, eu sou empresário, então influencie os empresários da sua cidade. Eu sou músico, então influencie os músicos da sua cidade. Porque é a partir da nossa ocupação. Aqui nenhum de nós fomos chamados de modo integral, como os apóstolos, para, olha, vocês vão viver do Evangelho. E a maioria aqui tem as suas ocupações, tem as suas atividades. De modo que você precisa compreender que é nessas atividades que você desempenhará o impacto na sua cidade. É a partir disso. Tem uma história de uma igreja presbiteriana lá de Minas Gerais. A igreja ficava num setor onde passava um córrego como nós temos aqui. E esse córrego, todo mundo, toda a vizinhança reclamava que era poluído, tinha lixo. O pessoal dos bairros mais para cima jogava lixo e aí vinha descendo e por conta das pedras, do tipo de terreno que às vezes era acidentado, ia acumulando. Então quem jogava não via o lixo. Quem via eram os bairros que estavam mais abaixo em termos de nível geográfico. Mas todo mundo só reclamava, é lixo, está fedendo, é muriçoca, é isso, é aquilo. Cadê o fumacê? Cadê o povo? Cadê a prefeitura? E aí os irmãos da igreja falaram assim, gente, vamos tirar aqui um sábado, vamos limpar esse córrego? E aí juntou lá os irmãos da igreja que tinha oportunidade naquele dia de fazer essa missão urbana, foram lá, juntaram todo mundo, entraram para dentro do córrego, tirou o lixo, limpou, ligou para a prefeitura, manda o caminhão que a gente já está tirando aqui. A vizinhança ficou, meu Deus do céu, o que é isso? Como que esse pessoal está mexendo com lixo? Chamou a reportagem, se não me engano, lá na cidade lá tinha uma filial da Globo, chamou a reportagem, foram lá, filmaram. Por que vocês estão fazendo isso? Aí veio o testemunho. Porque Cristo nos chamou para abençoar a cidade. E a gente entende que abençoamos a cidade também limpando o nosso córrego. E ficou um testemunho para a cidade e aonde essa reportagem chegou. A Igreja Presbiteriana de Minas Gerais, na sua ação social, limpou o córrego, tirou o lixo, ficou tudo bonitinho. A vizinhança foi impactada, a cidade foi impactada, o Estado foi impactado com esse testemunho. Agora, a partir da nossa ocupação, a partir daquilo que nós fomos chamados. Porque quando nós olhamos aqui para Josias, não, pastor, é muito fácil ele mandar fazer isso. Se ele manda e ninguém obedece, ia morrer, ele é rei. Sim, mas se ele se omite de fazer isso aqui, ele iria morrer diante de Deus. Então, ele cumpriu aquilo que ele deveria cumprir como rei. Eu, como pastor, sou chamado a cumprir aquilo como pastor. E você? O que você faz? Qual que é a sua atividade? De que forma você ganha a vida? Qual que é a sua remuneração? Qual que é a sua atividade econômica? É a partir disso, meu irmão. Às vezes a gente fica maravilhado, por exemplo, uma história dessa. Não, a gente vai limpar então todos os córregos lá de São Miguel do Araguaia. Calma! É isso que Deus está te chamando? É isso que Deus está chamando a igreja? Porque talvez tenha coisas mais prioritárias que podemos estar fazendo e ainda não estamos. Josias aqui, ao buscar ao Senhor e ao compreender, peraí, a gente está tudo errado. 16 anos aqui ele estava, do versículo 2 ao versículo 3, passaram-se 8 anos. A Bíblia não fala o que ele fez durante esses 8 anos, mas é interessante porque isso acontece também com o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele foi convertido e passou uns 10 anos depois, Paulo está lá pregando e aquilo tudo. Mas peraí, e o que aconteceu? Lá chega a fazer uma menção de que ele tenha ido para o deserto da Arábia. Inclusive, o pastor Hernandes chega a dizer que durante esse tempo, né, que ele passa no deserto, ele tem um seminário com Cristo. É o momento que Cristo, então, vai ensinar para ele, vai revelar outras coisas, vai dizer, olha, é isso, é aquilo outro, e ele volta, então, agora eu entendi o que é o Evangelho. Mas esse tempo o Senhor está nos dando. Quando nós somos neófitos, ou seja, novos na fé,
a gente precisa se fortalecer ainda. E é esse tempo que o Senhor traz você à igreja para que você seja alimentado pelas palavras, como Hebreus vai dizer, beber o leite, para depois começar a comer comida sólida, fortalecer, compreender a dimensão do Evangelho, a visão evangelística, ide por todo mundo, e aí sim, fortalecido, ide. A gente precisa lembrar que Jesus Cristo, ao chamar os discípulos, lá está escrito o seguinte: e tendo chamado-os para estar com Ele, depois Cristo então os envia. E a gente quer pular etapas. Esses 8 anos aqui na vida de Josias foi muito importante. Ele não teve um pai que ensinou a palavra, ele não teve um avô que ensinou a palavra, ele teve pai e avô que ensinou o que era errado, o que era ímpio. Então ele teve que desaprender o que ele aprendeu de errado e aprender coisas novas, coisas corretas. E é esse período que nós, como igreja, precisamos ter paciência também com aqueles que estão chegando. Meu irmão, você já sabe disso, vai continuar fazendo isso até quando? Lá eu com os meus 3 anos de caminhada cristã, virando chinela, apagando risco no chão, com aquele medo, com aquela coisa. O Senhor foi paciente comigo, até o ponto que, Senhor, obrigado porque agora eu posso abrir mão completamente dessas coisas. Essas coisas já não são mais empecilhos para a minha fé. E interessante que toda vez que eu ia lá e desvirava, vinha na minha cabeça assim: é pela fé, Júnior. Mas só dessa vez, Senhor. Só para garantir, eu estou longe da minha mãe, estou longe da minha avó, só para garantir que daqui a pouco eu não vou receber uma notícia de que minha avó morreu e eu vou ficar com peso na consciência porque eu não virei a chinela. Então só dessa vez. Até o momento de a chinela estar lá, de bruço. Senhor, cuida da minha avó, cuida da minha mãe. Eu não posso virar essa chinela. Até o ponto que eu consiga desvirar sem crer que naquilo tem poder. Mas sim que eu quero apenas que a chinela fique ali organizadinha, bonitinha. Mas enquanto eu creio que desvirando vai ter poder naquilo, vai ter alguma eficácia, eu não posso virar aquela chinela. Ela tem que ficar lá de bruço. Porque eu ainda deposito a minha fé e minha confiança naquilo. Eu não sei quais outras superstições nós possamos ter, você possa ter, ou carregar consigo ainda hoje, mas nós precisamos desse tempo. Mas não é para ficar só nisso, não. Como diz em Hebreus, meus irmãos do céu, eu queria escrever tanta coisa. E eu fico imaginando o autor aos Hebreus naquela... Nossa, eu queria falar tanta coisa, ensinar tanta coisa, mas eu tenho que voltar ao leite, ao elementar, a importância da oração, a importância da leitura bíblica, a importância de congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes vede que o dia se aproxima. Então, ele vai falando coisas que os irmãos aprenderam lá, quando alguém passou por lá e pregou para eles. O apóstolo Paulo passou 3 anos ensinando a igreja de Éfeso, ensinando versículo por versículo, tudo aquilo que ele sabia, transmitindo aos irmãos. E aí, quando estávamos conversando ontem, como que o rei, ele serve de referencial, ou o presidente serve de referencial para a espiritualidade do povo a quem ele governa.
De modo que até Provérbios vai dizer sobre isso. Quando um rei ímpio se levanta, a sociedade começa a ficar fluida. No sentido assim, acabou os referenciais, acabou os fundamentos, não temos mais uma lei, não, acabou, está todo mundo flutuando, qualquer um fazendo o que acha certo aos seus próprios olhos. Mas quando levanta-se um rei, um presidente, um governador, uma autoridade que é fiel ao Senhor, a sociedade também. Um exemplo disso, embora não no contexto eclesiástico, por exemplo, como a nova posição do novo governador dos Estados Unidos até influenciou as atitudes das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Eles não estão fazendo porque agora eles creem em Deus. Não tem nada disso. Mas por ser apenas um fator econômico. Peraí, qual que é a moda agora? Não, a moda agora é rejeitar tudo aquilo que a gente vinha crendo e colocar agora novos parâmetros. Não, então essa vai ser a nova lei. Essa vai ser a nossa nova política de ações aqui na empresa. E se mudar o presidente daqui a 4 anos, vai mudar também as novas políticas, as novas diretrizes. Mas a partir do referencial que é o líder. De modo que talvez você não é líder na sua ocupação, mas você pode ser influente sim. De modo que o que você pode fazer? Quais são as suas ações? O que você pode derribar, despedaçar, quebrar, queimar como servo do Senhor? Superstições? Você pode quebrar idolatrias através da pregação do Evangelho? Então faça isso. Mas não carregue o peso sobre você de que se eu fosse fulano, eu poderia fazer mais. Calma. Faça mais naquilo que você naquilo que você ocupa. Eu achei muito interessante a fala de um pastor que nós recebemos na igreja no ano passado, na ocasião do aniversário da igreja. Ele falando assim, olha, eu sou pastor e certos anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar parcialmente, remunerado, em uma outra instituição, e aí Deus pesou no meu coração da seguinte maneira: se eu posso fazer mais no meu tempo, por que eu não posso fazer mais como pastor? E aí, é verdade. Se a gente tem tempo para dividir a nossa ocupação com outro serviço, ter 2, 3, 4 serviços, por que eu não posso ser mais eficaz naquilo que Deus já tem me colocado? E perder de vista a ideia da produtividade. Deus vai prover. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E naquilo que Ele tem confiado a você, a sua ocupação, desenvolva da melhor maneira possível. Lembrando das palavras lá em Colossenses, servos, funcionários, não sirva apenas quando o patrão estiver presente, mas sirva ainda mais na sua ausência, sabendo que vocês têm Senhor no céu. Em outras palavras, vocês estão preocupados com o patrão aqui terreno, vocês têm um patrão no céu que é Deus. Então, o chefe saiu, graças a Deus, agora vamos cozinhar um galo novo. O patrão voltou, opa, vamos pegar firme agora. Não é isso que a gente ouve? Quando o mestre de obra está na obra, o pedreiro, um milheiro de tijolo é rapidinho. Quando o patrão sai, leva 3, 4 dias para gastar um milheiro de tijolos. E nós, como cristãos, se somos pedreiros, o ritmo não deve cair não. A não ser que nós estejamos doentes, mas a gente deve servir com fidelidade ao Senhor. Em terceiro lugar, nós vemos aqui então o chamado para desempenhar a nossa mediação. A partir do versículo 29 até o 33, vamos ler agora juntos? Capítulo 34, 29 ao 33. Então, deu ordem o rei, vamos lá todos juntos? Então, deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor
até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Aqui nós vemos claramente o poder de Deus sobre a vida de Josias. E na função dele, ele poderia obrigar. Ele poderia obrigar. Nós não fomos obrigados a não ir para a igreja? No decreto durante a pandemia? Nós fomos obrigados. Agora, reconhecendo a necessidade, naquele momento, compreendendo que poderia ser a melhor opção. Agora, se nós temos um rei que, por exemplo, decreta em um tempo que não há risco nenhum, proibido de ir para a igreja, vai entrar por aqui e sair por ali. Porque antes obedeçamos a Deus do que aos homens. Aqui então, nós vemos, meus irmãos, ele tornando público o conhecimento da palavra do Senhor. E é esse o nosso chamado, não apenas limpar córregos, não apenas ser influente na educação, no conselho escolar, conselho de classe, não apenas sendo um bom empresário, honesto, digno, mas também tornando conhecida a palavra do Senhor. Tem uma frase do padre, foi padre, mas depois ficou conhecido como São Francisco, que ele diz assim, e aí muitas pessoas gostam demais dessa frase. Testemunhe com a sua vida, se necessário, use palavras. Meus irmãos, isso não é bíblico, não. E aí, às vezes, a gente leva isso para a igreja, meus irmãos, se necessário, use palavras. Não, meus irmãos. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O nosso comportamento servirá apenas como uma curiosidade. Peraí, por que você vive assim? Por que você é tão alegre assim? Por que você reage assim a essas circunstâncias? Por que você paga imposto sabendo que é injusto? A taxa não foi atualizada, o Banco Central tem mantido a deflação e aquela coisa toda. Não, porque eu sou crente. E Deus provê na minha vida. Peraí, quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus criador de todas as coisas. E aí nós anunciamos a palavra do Senhor. Mas o nosso comportamento, o nosso testemunho não é suficiente, porque não é isso que converte pessoas, mas sim a palavra do Senhor. Aqui nós vemos ele tornando público. E é interessante porque esse livro da aliança estava enterrado, né? A gente poderia até chamar esse livro da aliança aqui como um achado arqueológico. Alguns vão dizer que esse livro estava enterrado no templo há mais ou menos aí 300 anos. Então, 300 anos que o povo não pegava a lei, o Pentateuco, e lia. E aí, quando Josias, no poder de Deus, gente, vamos corrigir isso. E aí ele manda reformar o templo, a igreja. Gente, vamos reformar essa igreja, está caindo aos pedaços, misericórdia. E aí os pedreiros começam a tirar entulho, carregar aquela coisa. Rei, você não sabe o que a gente encontrou. A gente achou um livro aqui. E aí Josias vai ler, e ao ler, nós pecamos contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, né? Está tudo errado. Está tudo errado. Olha comigo lá no versículo 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica,
a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. A reforma protestante não foi a primeira reforma, no século XVI. Várias reformas ocorreram ao longo da história bíblica. E Josias aqui é um desses que vai se levantar e propor uma reforma. Gente, nós deixamos a palavra. E olha só, toda reforma não é justamente retorno à palavra? Aqui em Josias, lá no tempo de Neemias, quando fala que o sacerdote lá tinha, eu não lembro agora a relação parental, né? Mas tinha lá um cunhado, e o cunhado não estava atrapalhando, não tinha onde morar. Falei assim: ô cunhado, você sabe que eu gosto muito de você, eu vou fazer aqui um puxadinho aqui na igreja, pode morar aqui, tá tranquilo, eu sou um sacerdote aqui, eu que mando em tudo aqui. E aí Neemias fica sabendo daqui e fala assim: misericórdia, manda derrubar o templo, manda destituir o sacerdote. Fala assim: gente, isso aqui é a casa do Senhor, a gente quer ajudar, então ajudemos da maneira correta. Vamos construir uma casa para esse irmão, vamos ceder na nossa casa algum cômodo, mas a casa do Senhor é dedicada ao Senhor, aqui no contexto, né? No contexto aqui do Antigo Testamento. Ele propõe uma reforma ali. Mas das idolatrias que nós falamos, é justamente o desvio da palavra do Senhor. E quem vai fazer com que as pessoas, né, cheguem a essa compreensão? O furor de Deus está sobre a minha vida. É mediante o conhecer da palavra de Deus. É mediante o evangelizar. É mediante as pessoas saber que há um Deus que enviou Jesus Cristo, pelo qual seremos julgados pela fé ou não nele. E não pelas minhas obras, o quão minha empresa foi bem sucedida, o quão eu sou justo na minha cidade, mas se eu creio ou não no Filho unigênito do Pai. Aqui Josias faz conhecida a palavra de Deus, lê diante do povo. Aqui chega a dizer que ele convoca todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Versículo 30, subiu à casa do Senhor todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. Uma outra reforma que nós temos é justamente quando Neemias e Esdras estão fazendo a leitura, e lá fala que até as crianças que tinham condições de ouvir e compreender as palavras da lei estiveram ali diante da leitura, que foi durante todo o dia, chovendo, povo com frio, mas em pé, ouvindo a leitura da palavra de Deus. E lá diz que o povo se arrepende. Lá é interessante porque fala que enquanto Esdras e Neemias faziam a leitura, havia uma equipe que ficava andando no meio do povo. Você entendeu o que ele está falando lá? É só aquela parte lá que eu fiquei em dúvida, não é isso. Então enquanto tinha lá o mestre ensinando e fazendo a leitura, havia os auxiliares do professor. Você entendeu? Não. Isso é muito interessante, mas todo mundo ficou lá e ouviu a palavra. Aqui, cumprir a nossa função como mediador é justamente entender que entre Deus e aquela pessoa que não conhece a palavra, eu vou ser esse mediador que vai levar a palavra, que vai levar o Evangelho, que vai levar Cristo Jesus. Eu serei esse mediador. Aqui, uma segunda característica, nós vemos então a necessidade que todos adorem. Aqui ele não faz exceção: olha, vou chamar só os líderes, só os anciãos, só os homens. Não, é todo mundo. E esse princípio é desde a saída do povo de Israel, lá no Egito, quando o faraó diz assim: olha, tá bom então, pode ir você, seu irmão e todos os homens, mas as mulheres e as crianças ficarão. Falou assim: não, é os homens, as crianças, é todo mundo. E aí o faraó responde: isso aí é mal intencionado. Eu estou vendo que você está mal intencionado com esse pedido. Mas Deus, ele não faz acepção dos membros da família. É todo mundo. Por isso que tem lá a salinha das crianças. Por isso, meus irmãos, que na igreja, durante o culto, a gente tem até que mudar, se é que temos ainda esse tipo de linguagem, de
chamar a salinha como se fosse quase que uma brinquedoteca. Enquanto papai e mamãe estão aqui ouvindo a palavra de Deus, sua criança vai ficar lá brincando, vai ficar feliz da vida, não vai perturbar. Então deixa ela lá brincando que vai dar tudo certo. Não, é um culto lá também. É um culto. E as professoras, os professores das crianças devem ter isso em mente. Agora, como que vai ser ensinado? Aí é a questão da didática, aí entra a questão da pedagogia, mas de maneira que elas consigam compreender. De tudo que se fala, talvez apenas um ponto de tudo isso que nós estamos falando, talvez enfatizar com as crianças lá na salinha, olha, lá na sua escola, fala de Jesus com o seu coleguinha, ele já está sendo influente na cidade dele. Nós achamos muito interessante, e quando a gente ensina nos nossos filhos, a gente não tem mérito nenhum quanto àquilo que eles irão reproduzir. É no poder de Deus. E aí teve certo dia que nós chegamos lá no SEI para buscar o Pietro, e aí a professora chegou até nós e falou assim, olha, a gente viu lá duas crianças brigando, e a gente ouviu o que o Pietro falou para as duas crianças. E aí ele chegou para as duas crianças e falou assim, a gente não pode bater, a mão é para fazer carinho. É claro que esses momentos é pela graça de Deus. E é claro que ele não será perfeito, de modo que em algum momento ele infelizmente poderá usar a mão dele para bater em algum coleguinha, mas ele aprendeu isso ficou na cabeça dele e creio que Deus lembrou ele disso. De modo que ele faz participante também agora desse processo de anunciar, de evangelizar. E por fim, nós vemos aqui expondo a palavra de Deus com fidelidade. Versículo 30, nós vemos que é feita a leitura da lei e diz assim, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança. Josias, ele não escolheu trechos da Bíblia. Neemias, ele enfrentou um problema gigantesco quanto aos homens terem casado com mulheres estrangeiras. E aí na hora de ler a lei, ele ia passar lá pelo que Deus ensinou, vocês não contrairão matrimônio com as mulheres de outras terras. E ele, Senhor, e agora? 80% desses homens é tudo casado com mulher estrangeira. O que eu vou fazer? E lá fala que ele começa a ler e o povo se arrepende, começa a chorar. Neemias, a gente vai corrigir isso aí. Porque lá fala que as crianças, os filhos, né, a segunda geração, não sabia nem mais falar hebraico. Porque como eles conviviam mais com a mãe, possivelmente, e a mãe era estrangeira, então eles ouviam na língua da mãe, falavam na língua da mãe e foi organizando todo o pensamento em cima do idioma da mãe. E aí, a gente tem que corrigir isso. E aí o povo chora lá naquela hora e depois, quer saber, eu vou mexer com nada. É isso e vai continuar sendo isso. E lá fala então que ele pega um chicote, dá uma chicotada nos homens, arranca o cabelo de alguns. Eu fico imaginando essa cena, depois a gente vai ver Jesus fazendo isso, né? Lá no templo, minha casa será chamada casa de oração e não casa de negócio. Mas Neemias fez isso também no tempo dele. Chegou o rei nas costas dos homens lá, vocês estão errados. E o povo chora e aquela coisa, o povo gosta. E aí, onde que a gente vê como nós podemos influenciar na nossa cidade a partir da nossa ocupação. Neemias ali, ele percebe que os estrangeiros vinham vender as coisas exatamente no dia do sábado. E ele fala assim, gente, por favor, vocês têm 6 dias para comercializar esse negócio. As portas não vão se abrir no sábado, vocês vão ficar dentro da cidade, precisam aprender que é Deus quem abençoa vocês. Não foi justamente pela quebra do sábado que nós fomos para o exílio. E aí, só uma curiosidade a respeito disso. Na Bíblia hebraica, o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas são os últimos. Enquanto nós temos Malaquias, 1 Crônicas e 2 Crônicas está lá no finalzinho, porque ele vai servir de resumo de como que a infidelidade vai fazer com que o povo
pegue contra o Senhor e seja enviado ao exílio, e como que a fidelidade vai fazer com que o povo permaneça na terra. Então, fica no final para ser um testemunho em fidelidade, juízo de Deus. Fidelidade, bênção do Senhor. E nesse sentido, então, Neemias fala, gente, nós não vamos comercializar. Aí, não, tudo bem. Aí passa a semana, quando chega na sexta, tá lá os comerciantes, sexta à noite, todo mundo acampado lá com as bugigangas para entrar para dentro da cidade. E aí Neemias manda de novo, como se fosse um exército, bater nesse povo, expulsar esse povo de lá. Gente, é o sábado, é dia de descanso, dia de confiar que Deus cuida de nós. Eu tive a oportunidade no final do seminário de fazer o meu TCC com base no Dia do Senhor. E falando aqui sobre o ano sabático, ano do jubileu, o ano do jubileu seria o 50º ano, o ano de libertação, o ano dos escravos, dos cativos, voltaria a ter suas terras, receberia liberdade. Com base na pesquisa que eu pude fazer, o povo de Israel nunca cumpriu o ano sabático. Desde Moisés até Malaquias, nunca cumpriu o ano sabático. Eles nunca pararam a terra e falaram, gente, agora é com o Senhor. E muito menos o ano de jubileu. A cada 50 anos, descansar a terra, mandar os cativos, gente, pode voltar lá para sua terra, está aqui a escritura, é sua de volta. Isso nunca aconteceu. De modo que, lá em 2 Crônicas, lá no finalzinho, vai dizer assim, e tendo Deus mandado o povo para o exílio, descansou a terra dos seus sábados. Descansou a terra dos seus sábados. Para mostrar que Deus ele não abre mão daquilo que Ele fala. Para nós encerrarmos com a aplicação, talvez, meus irmãos, nós estejamos sendo coniventes com a idolatria da nossa cidade. A gente sabe a idolatria da nossa cidade. Bebedice, prostituição, busca por riqueza, talvez o prazer exacerbado. Então, domingo de manhã é dia de nós descansar. Mas às vezes a gente não fala nada. Tá, você não vai ser cobrado, você falou e não aconteceu nada. Não. Você vai ser cobrado se você falou ou não. Se você ensinou ou não. E às vezes nós somos coniventes com isso. Às vezes nós vemos as pessoas, as famílias, nós não queremos me envolver com isso. Às vezes tem uma distribuidora lá do lado da nossa casa, e é aquela farra, e o máximo que a gente faz como cristão é ligar para a polícia, olha, tá som alto demais aqui. Mas já pensou, fulano, você abriu aqui uma distribuidora? Não abri, a gente estava querendo abrir, graças a Deus conseguimos. Graças a Deus conseguimos abrir esse comércio aqui, a gente estava tentando, orando há muito tempo. Nós abrimos aqui, graças a Deus está sendo um sucesso. É difícil, meus irmãos, viver num país que nominalmente é cristão é difícil, a gente ouve muito dessas coisas. Graças a Deus a gente tem pedido aqui muita bebida, tem dado para pagar as contas, né? Mas como cristão, olha, eu gostaria de fazer uma oração aqui com você. Eu posso vir aqui? Pode ser antes de você abrir. Queria ler um texto da Bíblia e orar com você. Claro. Ele está falando que tudo é graças a Deus, não é não? Então, claro, pode vir e a gente vai lá, orar com ele. Olha, eu vim aqui, gostei demais de conhecer você. A gente pode marcar mês que vem, semana que vem? Claro, eu gosto demais de oração. A gente ouve muito isso, a gente vai entregar em folhetinho ou evangelizar. Fulano, eu posso orar com você? Pode, eu gosto muito de oração. Eu gosto muito de oração. E é nessas oportunidades que a gente vai compartilhando o Evangelho. Abriu mais uma distribuidora. Misericórdia. Vai lá. Vai. Pode acontecer. Uma ocasião tinha um vizinho nosso que chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ligava o som e derrubava até os pratos da prateleira. E eu liguei para a polícia umas 3 vezes. Eu não resolvi, eu vou mudar a estratégia. Vou começar a orar por ele, vou pegar um CD
falei com ele, entreguei o CD para ele. Ele passou ele mais ou menos umas 2 horas. Nunca mais ele ligou uma aula. Olha aí. Estratégia, meus irmãos, é ter estratégia. Senhor, me dê uma estratégia, me dê uma sabedoria, me dê como eu posso agir, né? O que eu posso fazer. Meus irmãos, a cidade está aí. A cidade está diante de nós. E tem várias oportunidades, meus irmãos. Quem abre as portas é o Senhor. Aqui nós não chegamos a enfatizar, mas quando Josias começa essas reformas, fala que ele chega a Manassés, Efraim e até Naftali. Aqui o reino havia se dividido. O reino do sul, que é o qual ele está governando, e o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, que no tempo de Josias já havia sido deportada para o Império Assírio, e o povo assírio, o governador assírio trouxe então algumas pessoas para a terra para contrair matrimônio com os que de Israel haviam ficado, para gerar um povo fraco, sem cultura. Daí vai surgir quem? Vai surgir o povo da Samaria. Por isso que os judeus que voltam do exílio, e isso vai perpetuando, quando chega em Jesus, Samaria não, vamos rodear, porque justamente era esse povo mestiço, mistura de judeu com os assírios. Mas aqui Deus abriu as portas para que ele fosse até lá no extremo norte. Coisa essa que nenhum outro rei teve oportunidade. E aí Deus vai dando oportunidade para nós, meus irmãos, maravilhosas, da gente ir adiante. É Deus quem vai abrir as portas. E Deus também que vai fechando as portas. Deus é o Deus dono da missão. Lucas escreve que Paulo quis ir para tal região. E quem os proibiu de ir? Foi o imperador? Não. E o Espírito Santo nos impediu de ir para aquela região. E aí nós fomos para outra. Deus abre portas, Deus fecha portas, porque é Deus quem vai nos conduzindo. Então, entender que essas oportunidades, seja na distribuidora, quais os comércios ao lado da igreja, o que a igreja pode fazer, as reuniões, né, dia D, dia de hipertensão, todas essas reuniões que as UBS desenvolvem. Será que o templo da igreja, será que o espaço que a igreja tem pode servir de espaço para receber essas pessoas? A gente tem um templo lá climatizado, tem isso, tem aquilo, vocês não querem ir para lá? Não, a gente não vai cobrar nada. A gente só pede uma coisa. No início a gente pode fazer um devocional, 5 minutinhos. Que isso, é claro. A palavra de Deus é bom ouvir. E aí a gente vai abraçando a cidade. E a cidade vai conhecendo o Evangelho do Senhor. Mas, no poder de Deus. No poder de Deus. Se Deus te colocou nessa cidade, São Miguel, Nova Crixás, Mundo Novo, Palmeirópolis, é porque Ele quer testemunhas dele ali. E nós somos essas testemunhas. Deus te colocou nessa cidade que você está, para que você seja testemunha dele. E não é batendo no povo, não. Indo na feira e derrubando as barracas. Se for necessário, Deus vai te dar força para isso. Mas para compartilhar o Evangelho. Que Deus nos abençoe e que possamos compreender e enxergar a cidade como nosso campo missionário. Nosso campo missionário. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor para rogar a Deus que o Senhor nos envie à cidade que nós moramos como testemunhas do Senhor, com poder, com autoridade, com ousadia, de modo fiel na pregação da Tua Palavra, sem torcer o Evangelho para aqueles a quem iremos pregar. Nos dê, ó Pai, sabedoria para desenvolvermos estratégias. Nos dê, ó Pai, ousadia, criatividade, para que possamos, dentro da nossa ocupação, dentro das nossas atividades, cumprir com o nosso chamado. Abençoe, ó Deus, as nossas igrejas, Igreja de Palmeirópolis, Igreja de Mundo Novo, Igreja de Nova Crixás, Igreja de São Miguel do Araguaia, para que sejamos, ó Deus, influentes, e para que por meio do testemunho e da palavra do Senhor, possamos fazer Cristo conhecido.
Que as pessoas, ao nos ver, que elas saibam que nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Pessoas, servos consagrados ao Senhor. Que a nossa identidade, ó Pai, possa remeter a Cristo Jesus. E assim, que da nossa boca possa sair palavras de graça. Para que por meio do ouvir da Tua palavra, as pessoas possam então vir a conhecer a Cristo. E pela obra do Espírito Santo ser convertidos, sendo transformados em ovelhas do rebanho do nosso Deus. Perdoe, ó Pai, o nosso pecado de sermos coniventes com a idolatria da nossa cidade. Nos perdoe, ó Deus, que possamos enxergar a nossa cidade como o nosso campo missionário, para o qual o Senhor nos envia para o meio de lobos, mas certos de que o Senhor estará conosco. Nos abençoe. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.